Estamos começando mais um Tal Mãe, Tal Filho nesta semana. Uma alegria estar chegando até você aqui no YouTube da Canção Nova. Tempo de pandemia, tem alguma mãe cansada aí? Tem mãe cansada em casa? Afinal de contas, não tem sido um tempo fácil, né? A mãe, ela se divide em muitas tarefas. Tem acompanhamento dos filhos, rotina da casa, o trabalho de fora. E o que isso tem impactado na parte mental, psicológica da mulher, da maternidade. Hoje aqui no Tal Mãe, Tal Filho eu tenho a alegria de estar com a Elaine Ribeiro, ela que é psicóloga e vai falar para nós de como enfrentar esse tempo, né, Elaine? De pandemia, de cansaço, nessa rotina, o que a mulher, como que isso impacta diretamente na parte psicológica e mental da mulher. Bem-vinda, Elaine. Muito obrigada, agradeço o convite e é muito bom conversar de um tema que tem sido bastante recorrente nesse tempo, né, por toda a exigência que ele tem dado às mulheres em especial, que já acumulam naturalmente funções, né, mas nesse tempo, com todo o cenário, com perdas, com situações, isso tem se agravado um pouco mais, então é um tema bem relevante mesmo. Ô, Elaine, quando a gente pensa hoje nesse cansaço, né, de maneira especial aí da mulher que tem por si essa tarefa, né, da casa, dos filhos, que por primeira vai nesta missão, e muitas mulheres ainda trabalham para fora, então tem que conciliar o tempo com os filhos, o cuidado, a roupa, a comida. Como ajudar a mulher a viver esse tempo dentro da sua casa e a lidar melhor com esse turbilhão de trabalhos e processos? Então, é muito importante que a gente entenda assim, primeiro, se você tem uma característica bem presente de perfeição, de perfeccionismo, a gente tem que entender que nessa pandemia algumas coisas elas saíram um pouco do fluxo normal. Então, em alguns momentos você vai ter que flexibilizar mais a sua forma de ser para conseguir lidar com as coisas. Então, se você tem filhos pequenos, vários filhos fazendo aula online, administrando tudo isso, tenta fazer a sua rotina um pouco mais simples, tirar algumas coisas, rever como você faz, porque a mãe já precisa, tem que ir ao mercado, tem que levar ao médico. Otimiza o seu tempo, faz um uso melhor do teu tempo. Então, se eu vou para a rua, eu tento resolver as coisas na rua. Se eu tenho 2 filhos online, então como que eu organizo lá a mesa da minha casa, da maneira que for, e não precisa ser nem nada muito complexo, de forma que eles façam tarefa. Então, a organização vai te ajudar um pouco a lidar com isso que está muito diferente nos dias de hoje. Então, é um dos primeiros pontos que a gente pode pensar também, né? E em rede de apoio, com quem eu posso contar para coisas? Com uma vizinha, com uma amiga, com o meu esposo, com algum familiar. Então, tudo isso vai ser bastante útil nesse tempo. Porque eu vejo mesmo, quando você falou da rede de apoio, muitas vezes, nesse tempo que a gente vive, tem esse receio, né? De estar perto de alguém, de ter uma ajuda. E a mulher acaba abraçando o mundo, né? Da casa, dos filhos, do marido, dos cuidados, de médico e remédio. E nesse abraçar o mundo, vai entrando nesse desgaste. E como eu percebo que eu já estou num cansaço fora do meu normal? Quais são os primeiros sinais que a gente começa a apresentar? A gente começa a ter, primeiro, alguns sintomas muito clássicos de dificuldade de concentração. A atenção e a concentração vão ficando um pouco mais falhas. Às vezes você esquece, sei lá, uma panela no fogo, um negócio ligado, uma data importante, que era uma coisa que você fazia usualmente. E aí você começa a ter alguns sintomas físicos, às vezes um pouco mais frágil no seu sistema imunológico, você começa a ter mais dor de cabeça, alguns tremores, ou seja, você começa a ter no corpo esse sinal de cansaço. E depois você começa a perceber, por exemplo, você pode ter o teu apetite aumentado ou diminuído, então você perde a vontade de comer. Começa a aparecer alguns sintomas de ansiedade, de irritabilidade. Então, aquela coisa que de repente você era super paciente, você se vê jogando um negócio no chão. E aí você para e fala, meu Deus, o que é isso? Não sou eu, né? Então parece que a raiva fica mais aumentada. Para algumas mães, começam os sinais de depressão. Então, eu vou me sentindo triste mais do que o usual,
né? Então, a perda do prazer nas coisas que você gostava de fazer, um pouco mais de pessimismo. Então, tudo isso começa a se acentuar. E também, por exemplo, essa desesperança, uma falta de sentido na vida, que às vezes, Sheila, pode ser algo que já vem acontecendo, já tinha um quadro assim e se acentuou na pandemia, ou com a pandemia e essa coisa do isolamento, isso começou a aparecer. Então, são as duas coisas que a gente tem que ter atenção. Então, é muito importante, né, essa autoavaliação, essa observação de si mesmo. Porque quando até conversando com a Gabi, aqui diretora do programa, a gente falando, né, desse tema, diante de uma realidade que hoje nós vimos, né, Elaine, nos últimos tempos, situações tão difíceis com crianças, né, violência doméstica, a mãe perde o controle sobre si mesma, a família perde o controle devido a uma série de realidades que o mundo vive, e a pessoa vai se desconhecendo, e aí vem situações mais sérias de você agir e reagir de forma que você não é o comum, não é o seu normal. E quanta agressividade e quantos malefícios traz reações como essa, principalmente nesse tempo. Agora, isso é interessante, né? Muitas vezes você não vai ser a primeira pessoa a perceber. Pode ser alguém que perceba. Então, por exemplo, você tem uma atitude dessa fora do comum, e aí o teu marido diz para você assim, ei, por que você tá falando assim? Né? E aí você fala, nossa, eu não tinha percebido. Né? Ou o seu filho destampa a chorar porque você teve uma atitude muito agressiva. Então, isso é interessante, porque se é algo pontual e tem que ser repetido, aí é um ponto para a gente pedir, com certeza, ajuda de que algo não vai bem. E um outro ponto legal também de se pensar, Sheila, é qual é o momento que essa mãe tem vivido. Ela teve uma gravidez recente, um parto recente? Será que isso pode ser um pós-parto, uma depressão pós-parto aí apitando, somada com todo esse cenário que eu acabei de falar? Então, um outro ponto de atenção. E eu vejo também que é uma pressão, né, Laine? Muitas mulheres hoje, principalmente mulheres que trabalham para fora, né? Que tem o serviço além do serviço de casa, também vive essa realidade de uma pressão de corresponder ao trabalho, para não perder o serviço, para não perder o emprego. Mas tem uma criança que está ali pedindo uma comida, pedindo uma fruta, você pensa no almoço. Então, essa pressão vai gerando um sentimento horrível, né, dentro da pessoa querer corresponder a tudo. E quando buscar ajuda? Quando é a hora de buscar ajuda? O que eu vejo assim, olha, se você percebe que está tudo começando a entrar num eixo muito extremo, eu estou irritada demais, eu não estou conseguindo dormir, essa sensação que você falou, que eu acho que ela é muito importante, a sensação de que eu estou perdendo o controle, assim, eu vou enlouquecer, né? Ou está começando e você não quer chegar nesse estágio, busque ajuda, que pode começar por onde, né? Ou você procurando direto um psicólogo, ou mesmo com aquele médico que te conhece mais, que às vezes é o seu ginecologista, é um clínico geral, é um médico que te acompanha, que pode ser de uma primeira partilha, uma consulta, e um encaminhamento para psicoterapia, por que não? E com outros desdobramentos se for necessário. Mas para não deixar a coisa tomar um ponto, porque como você falou, são muitas responsabilidades, e a mulher se vê ali tentando equilibrar, né, todos os pratinhos ali para nada sair do lugar. Então, esse ponto é importante. E nesses últimos tempos, nós temos visto, né, na realidade do mundo, muitas mortes até mesmo de crianças por conta da violência. E você acredita, Elaine, que essa violência, que essa agressividade, ela também é decorrente desse cansaço gerado, desse tempo de pandemia, de medos, de insegurança? A gente pode dizer assim, seria muito, na verdade, tendencioso dizer que só isso. Eu acho que pode ser, sim, um elemento que contribui, né? Mas muitas vezes esse processo, essa desintegração, essa violência que vai sendo aplicada, ela já é algo que vai se encaminhando ao longo do tempo, pode ter se intensificado na pandemia. Então, não é incomum a gente receber pessoas que vão nos dizendo, mães que vão comentando,
que se percebem perdendo o controle. Então, assim, com estupins de raiva, a pessoa daqui a pouco tem reações muito inesperadas, ela não teria um tempo usual, né? Mas ao ponto da violência doméstica, porque a violência doméstica também é algo que vai se construindo ao longo do tempo, né? Quando a gente fala nesses casos que a gente vê, não são casos pontuais. E mesmo esse esgotamento do qual a gente está conversando hoje, não é algo que acontece agora. Ele é um somatório. Não é assim, eu estou dormindo, aí eu acordo com raiva, ou com cansaço, ou com burnout. Isso vai ser construído ao longo de alguns meses, ou por N situações. Então, eu acho que pode ser sim um fator, mas não pode ser atribuído unicamente à pandemia, né? Mas existe, né? É bem isso que você disse, então, de fatores. E aí tem essa questão do se cuidar, né? De buscar ajuda, porque são muitos os malefícios de um psicológico doente, de um emocional doente. E malefícios não só para aqueles que convivem conosco na mesma casa, que está muito mais intenso a convivência familiar dentro de casa, mas também um malefício à própria pessoa, né? A própria mãe, a própria pessoa que vive esse sentimento de cansaço excessivo. O que a gente entende muito, Sheila, é assim, hoje fica muito evidente o quanto a saúde emocional é importante na sustentação das áreas da sua vida. Então, se você não tem um equilíbrio emocional, você não consegue trabalhar, você não consegue estar bem na sua casa, com os seus amigos. Então, isso fica muito evidente. E eu penso que quando a gente fala em saúde da mulher, nós acabamos tendo, assim, as mães, de maneira geral, elas se colocam muitas vezes nessa obrigação de conseguir sustentar tudo. Tipo, eu sou o sustento da casa, eu sou o suporte da casa. Então, isso diz do quê? Porque muitas vezes elas esperam até o limite para buscar ajuda. Porque muitas vezes aquela casa se suporta sobre ela é a base. Se ela sai, ela fala, não posso sair. Então, eu tenho que aguentar até o final. Até porque às vezes ela não é suporte só para essa casa, ela é para os pais, para irmãos, para outras pessoas que dependem dela. Então, a nossa dica de hoje, de maneira especial, né? Esse vídeo é para falar com você, porque está cansada, é uma mãe cansada dentro de casa, uma mulher que está aí no seu cansaço, e muitas vezes, nossa, gente, como eu não gostaria de estar assim, como eu queria estar bem, estar melhor, ter mais paciência, ser mais doce nas palavras. E quantas vezes eu acabo perdendo esse controle? Então, hoje, de maneira especial, nosso vídeo é para você, né? E eu gostaria que a Elaine deixasse umas dicas bem claras aí para você que é mulher e que muitas vezes acha que não tem nem até tempo para se cuidar. Fala, mas se eu for procurar um psicólogo, demanda de um tempo, eu preciso parar ali 1 hora, 40 minutos, e eu não tenho esse tempo hoje porque minha vida está muito corrida, né? Já tem muita coisa, não tem nem tempo para fazer tudo o que eu preciso fazer. Mas o essencial é o se cuidar para que todo o restante caminhe bem, não é verdade, Elaine? É verdade. Você pode, de maneira muito prática, cuidar também de ter um pequeno tempinho onde você possa se desconectar dessa bagunça toda. Tem o seu momento, seja, por exemplo, seu momento de oração, um momento para você ler algo que você goste, um momento para respirar, né? Para pausar. Não necessariamente você vai conseguir fazer a terapia, mas conversar com alguém, conversar com uma outra mãe que possa estar vivendo a mesma coisa que você, né, com essa famosa rede de apoio que a gente falou aí no começo da nossa conversa. Ter alguns momentos de pausa mesmo, assim, hoje eu não vou fazer, ou por 1 hora eu vou sentar com os meus filhos e a gente vai brincar. Quantas vezes o brincar, o assistir um filme gostoso, ou fazer uma pipoca, e esquece, mas eu tinha a cozinha para arrumar, eu tinha uma outra coisa, tá, agora eu vou fazer só isso, vai ser um momento prazeroso do dia, você e seu esposo, se você vive só com seus filhos, né, tomar um pouco de sol, coisas que parece que a gente tem se limitado a fazer, que elas não custam muito, né, às vezes de cuidar do seu alimento, para que ele seja melhor, coisas nesse sentido, de outras atividades e pequenas pausas, né? Se dê pequenas pausas possíveis. A gente sabe que para a mãe isso é difícil, mas organize o seu tempo nesse sentido, que vai lhe ajudar bastante. Tá
aí. Obrigada, Elaine. Quero agradecer por esse momento, né, também de instrução para nós, mães, mulheres, nós que estamos vivendo aí esse tempo de pandemia que tem sido tão exigente, e poder te ouvir, né, como uma grande psicóloga é sempre muito bom, porque também nos desperta a olhar para nós mesmos e ver que tem coisas que a gente pode fazer, que pode ser melhor e faz bem para nós. Então, agradeço a sua participação com a gente aqui no Tua Mãe, Tal Filho dessa semana. Muito obrigada mais uma vez, e sempre fico ao dispor que as mães possam se ajudar, né? E contar conosco nesses bate-papos tão bons. Obrigada. Obrigada, Elaine. E é isso, gente, né? Você que é mãe, você que está aí acompanhando o nosso vídeo, deixe também aqui nos comentários o que você precisa voltar a fazer, aquilo que você gosta, aquilo que é bom, aquilo que você sabe que faz bem para você e que nesse tempo você deixou de lado. Deixa aqui nos comentários, partilhe com a gente um pouquinho também do seu cansaço. Eu tenho certeza que quando a gente abre o coração e diz aquilo que a gente está vivendo, só ali, no desabafar, colocar para fora, o nosso coração já fica mais leve. Curta, compartilhe o nosso vídeo, mande esse vídeo para aquela mãe que você sabe que está cansada, que está esgotada, que está muitas vezes irritada, fala, ai meu Deus, como eu preciso ser melhor. Compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que também vai ajudar. Tá certo? Beijo grande, até semana que vem a gente se encontra aqui no canal da Canção Nova. Tchau, tchau.